Aplaudam Jesus pela vida do Samerson. Sam, meu amigo. Louvado seja o Senhor. Quem necessita aqui essa noite ouvir a palavra do Senhor? Quem quer sair daqui e falar, Senhor, eu quero realmente ouvir a tua palavra? Eita, teu irmão ali que está com os pés levantados, ó. É isso, mano. Eu também quero. É isso. De manhã eu falei algo aqui. Muitas coisas tiram a nossa atenção. E hoje em dia, uma dessas coisas que tiram é o celular. Se você falou que realmente quer ouvir a palavra de Deus, neste momento pegue seu celularzinho, pega aqui aquele botãozinho do avião e clica nele. Se mesmo assim ele estiver ligado e te atrapalhar, pique ele aí no chão, pisa em cima. Faz isso não, eu não vou dar outro não. Mas se você quer e você sabe que te atrapalha, este é o momento. Você que está em casa, quebrou o celular, né? Não vou dar outro não. Então este é o momento. Porque assim, o diabo ele usa muitas coisas, irmãos, para tirar nosso foco, tirar nossa atenção. E uma ferramenta hoje que é muito boa para as coisas de Deus é o celular. Mas se deixar, Satanás também se utiliza disso. Então, neste momento você desliga ele um pouco aí. E ele não vai tocar agora não. E cuidado também com o toque. Às vezes o irmão deixa ligado aí. E é um pancadão pesado. E aí o irmão fica assustado lá e não consegue desligar. Tá bom? Mas neste momento, atenção total. Queria convidar o pastor Sid Nietzsche aqui para orar neste momento pela palavra. Você pode vir aqui, pastor? Orar pela vida do nosso irmão Samerson, Tiago Samerson. Louvado seja o Senhor. Aplaudam Jesus. Esse é o nosso pastor Sid Nietzsche, pastor do nosso pastor Melk, nosso pastor também, né? Era pastor da igreja do Varginha. E aí depois abriu Parelheiros. E ele está cultuando com a gente. É um tempo novo na vida dele. E ótimo para nós, nosso pastor. Esse aqui é o 8 e o Mel que é o 80, né? Graça e paz, igreja. Boa noite. É uma boa noite, né? Nós somos privilegiados, temos a palavra, a liberdade ainda com a palavra de Deus. Nós vemos que em muitos países já não existe mais isso, mas nós estamos prontos para o que der e vier. Nós estamos preparados. Se um dia acontecer, nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Então, é muito importante a palavra do Senhor, é o nosso direcionamento para a vida no dia a dia, a cada momento. Cada momento vem surpresas e a palavra de Deus nos orienta como vencer as lutas, como vencer as batalhas, como vencer tudo aquilo que se levanta contra nós para nos derrubar. Então vamos ficar muito atentos para essa palavra desta noite. É agora, é nesse momento, não era antes nem depois, mas é agora. Então vamos estar orando. Vamos pedir para que o Espírito Santo oriente o servo do Senhor para nos trazer a palavra que tanto nós precisamos. Qual é a nossa necessidade urgente? Portanto, a palavra vai nos dizer. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, o Senhor tem reservas suficientes para nos orientar nesta noite com a Tua palavra. E o Senhor também
tenho poder para usar o teu servo Sam, que o Espírito Santo venha tomar a vida dele e para que ele possa, junto com o Espírito Santo, fazer com que essa igreja saia daqui hoje à noite, novamente, vibrando e pronto para mais uma semana de batalha, mais uma semana de lutas, que com certeza vamos ter lutas, porque o diabo não descansa, ele não dorme, ele está pronto para querer nos derrubar, mas ele não vai conseguir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa palavra vai ser rema para nós. Então, em nome de Jesus, essa palavra vai ser o direcionamento. Em nome de Jesus, essa palavra vai ser o poder na nossa vida de transformar lutas em vitória, transformar vitórias com mais vitórias. Em nome de Jesus, abençoe o teu servo, dá força a ele, dá palavras que ele nem pensou antes de preparar essa palavra. Então, use ele com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz, boa noite. Vocês estão bem? Estão felizes? Glórias a Deus. Que noite maravilhosa, né? Como o pastor disse aqui, que tempo precioso. Já adoramos ao Senhor, a presença dele se manifestou poderosamente aqui. É com muita alegria que nós estamos aqui. Estamos felizes. Eu estou feliz. Aleluia. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, de poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Quero também dar boas-vindas a todos que nos acompanham em casa, todos aqueles que estão nos assistindo ao redor do mundo. Sabemos que tem irmãos em várias localidades, os nossos missionários que acompanham em tempo real ou depois assistem. Que o Espírito Santo esteja aí com vocês também. Ao nosso pastor e a Letícia, nossa pastora, que Deus abençoe vocês poderosamente aí no Paraguai. Um beijo especial para todos do Paraguai. A missionária Cíntia, Joyce, a nossa querida irmã Lídia, que o Senhor possa abençoá-los. Pastor, muito obrigado pela confiança de sempre, que Deus possa continuar te retribuindo e continue orando por nós, em nome de Jesus, amém? Se tem alguém aqui que não me conhece, eu sou o Sam, sou servo dessa casa, congrego na Lírio há alguns anos, e quero dar aqui as boas-vindas a vocês também que estão aqui presencialmente, tá bom? Então, se alguém não me conhece, eu sou o Sam, quero agradecer a todos aqueles que tem me chamado de Sam e não mais de Samerson. Fico muito feliz de encontrá-lo e chamar de Sam. Acredito que fica mais descontraído, não tão formal. Glorificar a Deus pela vida da minha esposa Kezinha, que me atura em amor. Deus tem uma bênção especial, uma coroa especial, não só uma pedrinha, por me aturar. Deus vai te compensar. Eu também tenho o privilégio de estar aqui hoje, meu pai. Corre aqui, pai, tô brincando. Então, uma cena aí, meu pai aqui, glórias a Deus. Esse é o Abraão, o nome do meu pai é Abraão, ó, nome profético, glórias a Deus. E vamos para a palavra de Deus, sem perder tempo. Deus trouxe uma palavra ao meu coração e eu quero entregá-la rápido. Até porque depois os irmãos ficam, você acaba tarde que nem o pastor Melk. Então vamos rapidão aqui, meditar na palavra de Deus, amém? Eu quero ler com vocês Marcos, livro de Marcos, Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. O Biano falou sobre os nossos celulares. Aqui nós temos 90 pessoas assistindo e 24 likes só. Deixa seu like, manda esse link para alguém. Se for usar o celular durante o culto, usa de uma forma que possa abençoar a sua vida. Ou alguém, envia o link para alguém. Usa o bloco de notas para anotar aquilo que o Senhor for falando com você. Amém? Não deixa ele tirar a sua atenção e ser uma maldição, mas que seja uma bênção nas suas mãos.
Livro de Marcos aqui, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Uma passagem conhecida para quem já caminha, para quem já é cristão há um tempo, já ouviu algumas ministrações ou várias. Talvez você que esteja chegando agora, talvez você ainda não conheça essa passagem, ou já leu por cima, mas o Senhor quer nos instruir nessa palavra. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, aqui é Jesus dizendo aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. O que Jesus disse aos seus discípulos? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero ler agora com vocês em Jonas 1:1. Livro de Jonas diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Embarcou para Tarsis para quê? Amém. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Versículo 12. Respondeu ele, aqui é Jonas respondendo: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. O versículo 15. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este aquietou-se. Amém? Fizemos uma leitura aqui um pouquinho mais longa hoje para iniciar, necessário para a gente poder contextualizar aqui durante nosso tempo. E pode soltar o tema para mim, por favor? Sem muito mistério. O tema é: que tempestade é essa? Quantos aqui estão felizes? Muitos aqui falaram que estão felizes. Mas embora você esteja feliz, embora você esteja bem, embora tenha sido até aqui um culto abençoado, você se derramou na presença de Deus, embora você esteja se sentindo bem, quantos aqui tem alguma situação na sua vida que tem te afligido? Você tem uma dificuldade, tem uma situação que tem te desafiado, tem lutado contra você e tem causado até um certo incômodo, uma tristeza, uma angústia, uma preocupação, uma ansiedade. Alguém tem aqui alguma situação que tem te abatido de uma forma violenta nesses últimos dias, nos últimos meses? Poucos. Então a palavra é para vocês hoje. Os demais vão só receber. Alguém aqui, irmãos, pode levantar suas mãos. Quem tem passado por dificuldades? Tem sido tempos difíceis. Sim, tem sido tempos difíceis. Para alguns, talvez não seja a sua realidade. Mas talvez a sua vida hoje você olhe para ela e há alguma área da sua vida que não esteja legal, que o inimigo está lutando contra você.
Talvez os seus filhos, seu casamento, talvez suas finanças, talvez a sua saúde ou a saúde de alguém do seu convívio, da sua família. Talvez dentro do seu emprego uma situação tenha se abatido contra você e você tem lutado contra ela e fala: estou aqui, estou bem, estou feliz, mas quando eu voltar para casa, amanhã quando eu voltar para o meu emprego, que o Senhor me fortaleça. É assim ou não é? É assim a caminhada cristã. É assim a caminhada cristã. Agora, essa tempestade que está sobre a sua vida, o tema hoje é uma pergunta: que tempestade é essa? Nós lemos aqui 2 tipos de tempestades, sim ou não? Lemos aqui 2 relatos de navios em alto mar, que abateu-se uma grande tempestade sobre eles. Só que essas tempestades, elas não são iguais, eram distintas. Mas a Bíblia relata outras tempestades além dessas, que nós não vamos ter tempo aqui para poder analisar e falar, mas a Bíblia nos relata outras tempestades que se abatem. Uma coisa é uma tempestade que se abate sobre as nossas vidas quando estamos em terra firme, quando estamos dentro da nossa casa, como quando estamos dentro de um lugar seguro. Agora, outra coisa é uma tempestade em alto mar. Eu nunca andei em navios, pegar alto mar, assim, ir para meio do oceano. Mal, quando a gente vai na praia ali, que a gente atravessa de uma ilha para outra, aqui, só esse barquinho, mar calmo. Mas eu acredito que, pelos filmes que nós assistimos, até pelos vídeos reais, quando você vai assistir aí na internet ou na televisão, pesca mortal, aquelas ondas maiores que os barcos, que quase viram os barcos, até vira. Assistimos agora, esse final de semana aqui, um filme que um container cai na água, era tão grande que a mulher fica na água com o container. Então, tempestades em alto mar que você não tem, você fica à deriva ali, ou no avião, uma tempestade em avião eu já passei, e é desesperador, porque é diferente de carro, é diferente de terra firme, está fora do seu controle, não tem muito o que você fazer. Agora imagine o desespero dessas pessoas que estavam nesses barcos ou que enfrentam essas tempestades. Vocês estão comigo? E a tempestade, ela vem e ela nos amedronta em vários sentidos. Na visão, ao ver árvores voando, ao ver caixa d'água voando, telhados e tudo caindo. Quando você está numa situação onde você está no meio de uma tempestade e ver aquilo tudo voando, te amedronta, sim ou não? Pelo som, aqueles trovões que estremece tudo dentro de casa, aquele som, trovão. A gente estava, sexta-feira a gente estava comendo alguma coisa, daí alguém arrastou algo na rua do dia, pensou que era um trovão, já ficou morrendo de medo, porque o som nos amedronta, os ventos fortes, a tempestade, ela nos amedronta de várias formas, não só com a fúria dos ventos, mas com o visual, aqueles relâmpagos cortando o céu, os raios caindo. Vocês estão comigo? Isso são tempestades. Dias nublados, destruição. Mas eu quero falar sobre o dia da tempestade. Nós lemos aqui em Marcos que Jesus e os seus discípulos entraram num barco e Jesus falou: vamos para o outro lado. Porém, como que foi esse dia de Jesus? A Bíblia diz que foi ao anoitecer que eles foram. A verdade é que, se você for ler desde o começo do capítulo 4 de Marcos, você vai ver que foi um dia glorioso, foi um dia muito bom, talvez um dia até comum para eles. Jesus estava ali com uma grande multidão à beira-mar, ao ponto de ele não conseguir ensinar ali, teve que entrar num barco para poder ensinar, e ele contou várias parábolas, ele explicou um pouquinho do que era o reino de Deus, ele ensinou crianças, jovens, adultos, operou milagres, fez curas, estava ali um dia muito bom. Talvez os discípulos fossem aquelas pessoas que organizassem as filas de quem iria receber uma oração de Jesus. Talvez os discípulos eram os responsáveis por organizar a multidão para quem o Senhor iria impor as mãos, quem iria ter um tempinho com o mestre. E o dia foi muito bom. Desde manhã até a tarde deu tudo certo. Eu acredito que quando chega naquele período da noite, Jesus estava cansado, como todos nós depois de um dia de trabalho.
Talvez não foi um dia anormal para os discípulos, afinal já estava há alguns anos com o mestre. Ver curas, ver milagres, ouvir os ensinamentos de Cristo, isso era comum para eles, todos os dias, essa era a realidade deles. E quando acaba o dia, esse dia tranquilo, Jesus fala, vamos para o outro lado. Eles entram no barco e começam a se locomover para o outro lado. Mas apesar do dia ter sido um dia bom, apesar do dia ter sido um dia tranquilo, apesar do dia ter sido um dia produtivo, com curas, com milagres, com ensinamentos, não iria terminar assim o dia de Jesus e dos seus discípulos. Apesar de ter dado tudo certo, de eles estarem no lugar certo, fazendo aquilo que era certo, cumprindo o propósito do Pai, não iria terminar assim. Porque assim é a vida do cristão, como aquele dia de verão. Sabe os dias de verão que o sol fica muito forte durante o dia e no final da tarde cai aquela chuva muito forte? Assim é a nossa vida como cristão. No momento está tudo tranquilo, no momento as coisas estão fluindo, de repente o tempo vira e vem uma grande tempestade sobre as nossas vidas. Agora, por que Jesus dormia? Por que Jesus se pôs a descansar? Assim como eu e você, quando a gente volta do serviço e pega o ônibus e tem a possibilidade de sentar na janela do ônibus, lá no Terminal Santo Amaro, a gente coloca a cabecinha do lado e fala, vou dormir até chegar em casa. A gente descansa. Dentro do trem, quando tem a oportunidade, quando eu estudava em Osasco, eu morava aqui em Parelheiros, fazia faculdade em Osasco, eu pegava Grajaú, Osasco direto para ir e para voltar, era a melhor hora de sono do meu dia. Eu ia sentado e voltava sentado, muito gostoso aquele sono no trem. Se nós nos dispomos a sentar e confiar no motorista de ônibus, que vai nos levar em paz até o destino, imagine Jesus. Afinal de contas, entre os discípulos de Jesus, haviam marinheiros experimentados. Afinal de contas, alguns dos discípulos tinham horas e horas de experiências no mar, navegando. Alguns eram profissionais nisso. Depois de tudo que Jesus fez, Jesus falou o destino, eles entraram no barco e Jesus falou, vou descansar um pouco, estou cansado. Estamos falando aqui do Jesus homem, Jesus humano, o Jesus que estava cansado. Se nós nos damos esse direito de confiar no motorista de Uber, no maquinista do trem, no motorista do ônibus, e simplesmente deitar e descansar, imagine Jesus com seus discípulos. Jesus estava apenas descansando. Amém? E eu acredito que esse sono de Jesus reflete a paz que eles estavam. Esse sono de Jesus reflete a tranquilidade que foi o dia. Foi um dia muito bom, foi um dia produtivo, foi um dia que tudo deu certo, tudo aconteceu. Acredito que havia um clima de muita amistosidade, eles estavam felizes. E Jesus falou, mar calmo. A Bíblia diz aqui que o vendaval aconteceu depois. Então, quando Jesus olhou, falou, vamos que vai dar tudo certo. Estava tudo tranquilo. Agora, é bem provável que as condições climáticas estavam boas. É bem provável que o mar estava calmo, que o céu estava aberto, que as condições eram favoráveis para isso. Mas, em certo momento, o vento começou a virar. Em algum momento ali da noite, do oceano, o vento começou a ficar mais forte. Alguns pingos começaram a cair. De repente, relâmpagos e os trovões, e a chuva ficou muito forte. E aquele lago calmo se tornou em águas muito bravas, ondas gigantescas. Em algum momento, durante a noite, durante a caminhada, as coisas começaram a dar errado. Em algum momento eles perceberam que aquele vento suave já não era mais suave, estava trazendo uma grande tempestade. Assim como existiam discípulos que eram experimentados em velejar, haviam discípulos que a profissão deles não era essa. Haviam discípulos ali que para eles talvez nunca tivessem enfrentado uma tempestade em alto mar antes.
Enquanto uns sabem o que fazer, outros se desesperam. Enquanto uns sabem como levantar a vela, como usar o mastro, as cordas, os remos, outros não sabem. Outros estão ali desesperados. Vocês conseguem visualizar essa cena? Agora, por que Jesus não acordou? Agora, por que em meio a tudo isso Jesus não acordou? Embora estivessem todos lutando contra ali a tempestade, eu não sei quanto tempo, eu não sei se alguns minutos, algumas horas, eu não sei se durou meia hora enquanto eles lutavam antes de acordar Cristo. Mas por que Jesus não acordou? Aleluias! Porque Jesus era dominado por uma profunda tranquilidade e certeza que cumpriria o que veio para fazer. Jesus sabia que ele iria morrer sim, mas aquela não era a hora. Ele estava tranquilo sabendo que a hora dele não tinha chegado. Jesus dormia porque ele sabia que aquilo ali não iria matá-lo. A tempestade não chega nem perto de tirar a tranquilidade de Cristo. A tempestade que nos agita, que nos amedronta, a tempestade que nos causa pânico, que nos causa medo, não chega nem perto de tirar a tranquilidade de Cristo. Amém? Vocês estão comigo? Agora vamos tirar um pouquinho os olhos de Cristo, só por um minuto, e colocar os olhos nos discípulos. Por que os discípulos estavam no barco? Porque eles estavam obedecendo. Jesus disse para eles: vamos para o outro lado. Quando nós lemos aqui o Evangelho, nós vemos que todos os lugares que os discípulos iam, era porque Jesus ordenava. Você não vê os discípulos falando: Jesus, hoje nós vamos para tal lugar. É sempre Jesus que fala: hoje nós vamos para tal lugar, hoje nós vamos subir para Jerusalém, hoje nós vamos pegar o barco que vai para outro lugar, a gente vai para aquela cidade, aquela vai para aquela cidade. Jesus que sabia, Jesus que tinha os planos, às vezes Jesus que tinha o conhecimento de todas as coisas. E os discípulos estavam obedecendo. Marcos, lá no 4,35 diz: naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Agora, até onde tudo indica, eles não acordaram Jesus de primeira. Até onde tudo indica, eles lutaram um pouco, eles tentaram pelas próprias mãos, eles se esforçaram até ficarem sem saída. E um terceiro ponto, é uma pergunta: eles tinham motivo para estar desesperado? Sim ou não? Ixi. Vocês estão comigo aí? Aqui acho que respondeu mais. Vocês acham que eles tinham motivos para estar desesperados? Sim. Sim. Eu acredito que sim. Essa é a minha opinião. Lá em Lucas 8:23 diz assim, ó: enquanto navegavam, ele adormeceu, Jesus. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. A Bíblia diz que eles corriam um grande perigo. Se eu estou correndo um grande perigo, eu tenho um motivo para ficar desesperado, sim ou não? É um motivo para se estar desesperado, para se estar preocupado, para se estar alarmado. Porque a tempestade causa isso em nós. Agora, o que eu aprendo com as tempestades relatadas na Bíblia? E aí você vai precisar de um pouco de discernimento para entender que tipo de tempestade você está enfrentando. Mas as tempestades nos ensinam algumas coisas, eu listei algumas, só 17, não, tô brincando. 17 pontos do que não. Primeiro ponto aqui, que eu aprendo com as tempestades relatadas na Bíblia: obedecer não me isenta de passar por tempestade. Você que está anotando, vou repetir: obedecer não me isenta de passar por tempestades. Os discípulos foram obedientes ao mestre. Jesus disse: vamos para o outro lado. Eles imediatamente falaram: vamos. Eles não falaram: Senhor, está tarde, Senhor, estamos cansados, Senhor, foi um dia duro, foi um dia puxado. Não inventaram desculpas. Eles poderiam falar: Senhor, vamos amanhã pela manhã. O Senhor está cansado, nós também estamos cansados. Foi um dia muito, muito cheio, a multidão aqui, nós trabalhamos. Dessa noite de descanso para nós, vamos dormir aqui mesmo, à beira-mar, amanhã a gente vai. Não, você não vê esses relatos.
Os discípulos prontamente obedeceram a Jesus. Os discípulos prontamente levantaram as velas, levantaram a âncora, eu não sei, mas eles se colocaram a obedecer. Mas mesmo assim, uma grande tempestade veio sobre eles. Ainda que você esteja obedecendo ao Senhor, isso não significa que vai te isentar de passar por tempestades. Às vezes nós olhamos para a vida de alguns irmãos, para um e para outro, e vemos a maneira que a família do irmão está, o casamento, as finanças, a criação dos filhos, e às vezes nós, humanamente falhos, julgamos, falamos, nossa, parece que está acontecendo com aquele irmão? Está em pecado. Não, por que aquele irmão está passando? Nossa, o irmão vem sim para a igreja, parece que não prospera, parece que não sai dessa vida, parece que os filhos não melhoram, parece que o casamento não sei o que, não sei o que. Não significa que alguém está passando por tempestade, que ele está em desobediência. Muito pelo contrário, obedecer é um verbo, requer uma ação. E é um adjetivo também. A gente fala, nossa, fulano é obediente. Ou pode se tornar também um defeito, na falta de, fulano é desobediente. Mas obedecer não vai te isentar de passar por uma tempestade. É um erro pensar que se você estiver obedecendo, fazendo tudo certinho, que vai ser sempre mar tranquilo. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Não foi assim com Jesus, não foi assim com os discípulos, não foi assim com os grandes homens que nós lemos na Bíblia ou na história da igreja, e não vai ser assim conosco. Amém? Estar no meio da tempestade não significa ausência de Deus. Não é só porque estamos no meio da tempestade que Deus não está conosco. Agora o segundo ponto. Primeiro ponto, obedecer não me isenta de passar por tempestades. Segundo ponto, começo a me desfazer das cargas. É muito comum você ler na Bíblia relatos de tempestades, e os marinheiros, a primeira coisa que eles fazem é jogar fora as cargas. Acompanhe comigo aqui essa leitura em Atos 27, 15. Aqui é Paulo. Paulo estava sendo transportado preso para Roma, em uma das suas viagens. E diz assim: o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. Já começou a jogar fora a estrutura do navio. E tremendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Assim como nós lemos lá em Jonas, aqui acontece o mesmo padrão. No meio de uma tempestade, os marinheiros começam a lançar fora coisas que são importantes para o barco. A vela é importante? Sim. O mastro é importante? Sim. A estrutura do navio, as cordas, a alimentação, a carga, tudo isso é importante? Sim, porque em algum momento a tempestade vai passar e eles vão sentir falta daquilo. Mas como eu não conheço sobre a arte de velejar, eu não sei o porquê que eles realmente lançam fora tudo isso. Na nossa caminhada cristã também começa a acontecer isso conosco. Quando a tempestade vem sobre as nossas vidas, nós começamos a lançar fora algumas cargas. Começamos a lançar fora alguns mantimentos, coisas que são importantes para nós. Paramos de orar. A tempestade se abate de uma forma tão violenta. O dia é tão perturbado, ficamos tão preocupados durante o dia todo que quando chega a noite nós não oramos. Começamos a não mais ler a palavra, começamos a não mais meditar na palavra de Deus, já não nos lembramos mais qual foi a última vez que jejuamos, paramos de cultuar até, paramos de congregar, de adorar o Senhor. A um longo prazo a tempestade se torna tão forte sobre as nossas vidas, que a gente começa a lançar mão dessas coisas que são importantes. Sim ou não? Ou isso acontece comigo? Quantas vezes passamos por uma dificuldade tão grande que quando chega a noite não lemos os nossos capítulos, não meditamos na palavra, não tiramos um tempo com Deus. Chega domingo à noite a gente percebe que nem veio para a igreja na sexta nem no domingo. Porque a tempestade ela tem essa capacidade de gerar isso em nós. Então, um segundo ponto que eu preciso aprender, não lançar mão
não lançar fora as cargas, coisas que são importantes, ainda que a tempestade esteja forte sobre as nossas vidas, ainda que os ventos sejam ao contrário, ainda que as ondas sejam maiores do que nós vamos continuar orando sim, ainda que o inimigo se levante contra as nossas vidas, ainda que nosso casamento, nossas finanças, nossa saúde seja grandemente confrontada, nós vamos continuar lendo a palavra do Senhor, não vamos deixar de congregar, não vamos deixar de servir nesta casa, vamos continuar buscando ao Senhor, porque isso é importante para nós, sim ou não? Tira isso do crente, e ele é uma pessoa comum, tira a oração, a adoração, o cultuar e o ler a Bíblia, essa pessoa é o quê? Não é um cristão, é isso que nos difere do mundo, é isso que nos coloca na rota de Deus, no caminho do Senhor, é isso que nos faz estar no mesmo barco com Cristo. Se lançarmos mão, nos lançarmos fora, pararmos de fazer isso, o que resta? Uma pessoa que não ora, que não lê, que não medita, que não cultua, que não se consagra, que não jejua, é um cristão? Não quero julgar, mas pense vocês. Então a partir de hoje, não abra mão disso, por mais que esteja terrível a tempestade, continue orando, por mais que esteja terrível a tempestade, continue adorando, por mais que os ventos sejam contrários, continue buscando a presença de Deus, por mais que seja difícil buscar ânimo, força, para estar na casa de Deus, chega-se aqui, se ajoelhe aqui, e se derrame aqui aos pés do Senhor, aleluias, aleluias. Eu gasto mais energias tentando salvar o barco, e esqueço de me alimentar e de descansar. Agora, terceiro ponto. Primeiro ponto, obedecer não me isenta de passar por tempestades. Segundo ponto, não posso me desfazer das cargas, não posso parar de orar, jejuar. E terceiro ponto, não posso deixar o medo me dominar. Não posso deixar o medo me dominar. Eu quero que vocês leiam comigo em Mateus, vai aparecer aqui na tela, Mateus 8, 26. Jesus perguntou, os discípulos vão até Jesus e falam: mestre, não te importa que morramos? E Jesus levanta e pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Antes de fazer qualquer coisa, antes de acalmar a tempestade, antes de falar para os ventos, cessem, antes de falar para o mar, se acalme, Jesus acorda e trata primeiro o medo dos discípulos, porque o medo, onde há medo não há fé, o medo e a fé é como a água e o óleo, não se mistura. Então antes de qualquer coisa, Jesus precisa tratar o medo dos discípulos. Nós falamos que o desespero deles era válido, não era válido o desespero? A Bíblia diz que o barco estava prestes a afundar, a água enchia. O desespero era válido, a preocupação era válida, mas o medo não era válido. Segundo Jesus, o medo não é válido. Mas por quê? Porque onde há medo, a fé não opera. Onde há medo, a fé não opera. Então o medo não é válido. O medo é um espírito maligno que quer te paralisar, que quer te fazer retroceder, que quer te fazer olhar para o mestre e até questionar o caráter de Jesus. O medo, ele quer te fazer isso. O medo não quer te levar além. A palavra medo aqui no grego é phobos, da onde nós tiramos fobia. Fobia é um pânico. É um medo incontrolável. A Kezinha, eu falei de manhã, eu falo agora à tarde, a Kezinha tem muito medo de sapo, ela tem fobia de sapo. Se ela vê um sapo, ela sonha à noite com o sapo. Está dormindo, ela está lá, amor, o que aconteceu? Estou sonhando com um sapo. Outro dia ela não parava de sonhar, eu falei: amor, para de sonhar, deixa eu dormir. Mas ela tem um pânico. Vê uma pessoa que tem fobia a escuro, a alguma coisa, isso paralisa a pessoa. O medo, a fobia, ele tem a capacidade, o poder de te paralisar, de não te fazer prosseguir. Coloca um sapo na frente da Kezinha e coloca 10 mil do outro lado, ela não passa. Assim é a pessoa que está com muito medo. E é isso que o diabo quer:
colocar um medo tão grande para que você não passe por aquela situação. Então Jesus quer tratar o seu medo aqui hoje. Por que você está com tanto medo? Por que você está com tanto medo dessa tempestade? Por que você está com tanto medo dessa situação que se abateu sobre a sua vida? Por que você deixa o medo operar e dominar e reger as suas emoções? Lança fora esse medo. Lança fora esse medo. Aleluias. Glórias a Deus, o Espírito Santo, o Senhor está aqui. Aleluias. Aleluias. O medo nos faz se colocar diante de Jesus e questionar o seu caráter. Não te importas? Não te importas, Cristo? Presta atenção que Jesus não repreende porque o acordaram. Jesus não fala, por que vocês me acordaram? Por que vocês me despertaram? Por que vocês clamaram a mim? Jesus não faz essa pergunta para os discípulos. Jesus não está falando, não, vocês não deveriam ter me chamado, vocês não deveriam ter me acordado, vocês não deveriam ter clamado a mim. Jesus não fala isso. Porque eu esses dias falei, Senhor Jesus, eu não julgo os discípulos. Porque muitas vezes minha vontade é de falar também, Jesus, não te importas que eu e minha família pereçamos nessa situação que estamos? Às vezes a situação é tão grande que a vontade, só eu que penso assim? Só eu que tenho vontade de orar assim? Às vezes, Jesus, você não está vendo essa situação? Senhor Jesus, você não está vendo que eu e minha família estamos passando por uma dificuldade tão grande? Dá vontade, eu não julgo os discípulos por isso. Se é que eu já não orei assim em algum momento, se é que em algum momento já não oramos assim, Senhor, não te importas comigo, não se importa com o meu sofrimento? Agora aqui, o que Jesus está repreendendo eles, é porque eles colocaram na parede ali o caráter de Cristo. Jesus se importa com você, Jesus se importa comigo, e Jesus quer ser clamado sim, Jesus quer ser acionado sim em nossas tempestades. O Senhor Jesus quer sim que nós vamos até Ele em nossas tempestades, mas Ele quer que a gente chegue até Ele e fale, Senhor, uma tempestade está aqui muito grande, a gente está lutando, a gente fez tudo humanamente, precisamos de Ti agora, precisamos do Teu milagre, precisamos da Tua doce voz falando, mar se acalme, tempestade, sai, vento, cesse agora. Senhor Jesus, nós tentamos tudo que nós podíamos, mas agora é com o Senhor. Agora eu preciso da Tua voz, eu preciso do Teu poder agora. Espírito Santo, venha sobre nós. O Senhor Jesus quer que você vá sobre Ele sim, mas não com uma fala de condenação, não com uma fala agressiva, não acusando Jesus de não se importar contigo. Jesus descansa diante das nossas tempestades, porque Ele sabe que isso não vai nos matar. Jesus descansa, a tempestade que nos apavora faz Jesus descansar. Aleluias, você não vai morrer. Aleluias. Mas nós lemos um outro tipo de tempestade aqui. Nós estamos falando daquela tempestade que os discípulos foram obedientes, estavam servindo o dia inteiro com o mestre, entraram no barco, estavam em obediência. Mas eu quero falar sobre outro tipo de tempestade que nós lemos aqui, que foi de Jonas. A tempestade de Jonas foi uma tempestade de desobediência, de fuga. Jonas passou por tudo isso porque ele foi desobediente. Jonas enfrentou uma grande tempestade porque ele estava fora do propósito do Senhor. Ele ouviu claramente e entendeu o que o Senhor queria para a vida dele, mas ele falou, eu não quero isso, eu quero traçar um outro caminho. E assim como Jesus, Jonas dormia em meio à tempestade. Aqui daria uma ministração, eu estava falando com a Kezinha ontem, eu estava terminando o esboço, falei, nossa, dá uma ministração só Jonas e Jesus. Mas assim como Jesus, Jonas dormia no barco. Mas o sono de Jonas era diferente do sono de Jesus. Jesus dormia porque ele estava tranquilo. Ele dormia porque ele estava descansando. Jonas não. Jonas dormia porque estava em estado de dormência. Isso significa indiferença. Era um sono espiritual. Jonas estava dormindo porque ele, não é que ele estava cansado, que ele estava tranquilo. Ele já estava dormindo espiritualmente. Estava indiferente com a situação. Talvez ele até quisesse que o barco afundasse. Ele estava fugindo do propósito do Senhor.
E como eu falei, você precisa ter discernimento. Que tempestade é essa na sua vida? Você que falou, Sam, eu estou passando por uma tempestade sim. Estou passando sim por uma dificuldade. Que tempestade é essa que você está enfrentando? É a tempestade que você está no lugar certo, fazendo aquilo que é certo, em obediência? Ou será que você tomou um caminho errado? Será que você entrou num barco errado? Será que você fez uma escolha errada? Será que a culpa de tudo isso é das suas ações, das suas escolhas? Porque a maneira que isso vai mudar na sua vida depende dessa análise, desse discernimento espiritual. E Jesus, o Senhor, faz a pergunta que o capitão fez para Jonas naquele barco: como você pode ficar aí dormindo? Essa tempestade é por sua culpa, e como você pode ficar aí dormindo? Você fez aquilo que eu pedi para você não fazer. Você fez uma escolha errada, você partiu para um outro caminho, e como você pode continuar aí dormindo ainda? Você não está vendo que sua família estão no barco com você e está quase perecendo? Você não está vendo que as pessoas que trabalham com você estão quase perecendo? Você não está vendo que sua equipe está quase perecendo, e você vai continuar aí dormindo, sendo que a responsabilidade é sua? O Senhor nos pergunta nessa noite: como você pode ficar dormindo? Como podemos ficar dormindo? Se essa tempestade está sendo causada por mim, por nós, pelas nossas escolhas. Aleluias. Agora eu sei que é por minha causa. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer para que esse mar se acalme? Eu sei que é por minha causa. Eu sei que foi a minha escolha. Eu sei que foi os meus caminhos. Eu sei que eu deveria estar em outro lugar. Eu deveria estar em outro barco, mas foi minha escolha. O que eu devo fazer? Eu devo me lançar nas águas do Senhor. Me joga nessas águas do rio de Deus. Me joga nas águas do rio de Deus, que tudo vai se acalmar. Nessas águas do rio de Deus eu serei curado. Nas águas do rio de Deus eu serei limpo. Eu serei restaurado. Me joga nas águas. Senhor, eu me lanço nas águas do teu rio nesta noite. Eu sei que eu tomei as escolhas erradas, mas eu não quero ficar mais nesse barco. Eu quero me lançar e voltar para os teus caminhos. Aleluias, aleluias. Quero chamar o grupo de louvor aqui, só para parecer que está acabando, para me ajudar, mas aqui eu vou para a conclusão. Aleluias, glórias a Deus. Eu quero voltar a olhar para os discípulos. Aleluias. Eu quero voltar a olhar para os discípulos. Nós já aprendemos algumas coisas com os discípulos aqui, amém? O Espírito Santo já nos ensinou algumas coisas. Aleluias. Agora eu quero te perguntar: por que os discípulos ficaram admirados, perplexos, amedrontados com o milagre? É isso que a Bíblia fala. Nos 3 evangelhos que relatam essa passagem, fala que eles ficaram admirados, perplexos e amedrontados com o milagre. Por que os discípulos ficaram assim? O que será que os discípulos achou que Jesus faria? Pegaria um bote salva-vida, colocaria todo mundo dentro e iria embora? Será que eles acharam que Jesus iria pegar um colete salva-vida para todo mundo, colocar neles e falar: homens ao mar? Será que Jesus iria começar a correr também com um potinho, tirar a água do barco? O que será que eles acharam que Jesus faria? Será que eles não imaginavam que o Senhor Jesus iria fazer um grande milagre? Por que ficar tão admirado depois de tudo que eles viveram com o Senhor Jesus? Provavelmente aqui já tinham se passado mais de 1 ano e meio caminhando com Cristo. Eles tinham visto vários milagres, várias curas, várias coisas impossíveis acontecer. Por que tanta admiração dos discípulos? Já se perguntou isso? Os discípulos viram mortos levantar, cegos verem, 2 pães virar mais de 15 mil pães. Por que ficaram tão admirados? Por que ficaram tão perplexos? Aleluias. Quero te pedir para ficar em pé. O grupo de louvor me ajuda. Aleluias. Aleluias. Quem é esse? Quem é esse? Os discípulos perguntam: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Eu vou falar quem é esse. Esse é aquele que dá vista aos cegos. Quem é esse? Esse é o que levanta os mortos. Quem é esse? Esse é aquele que opera milagres. Quem é esse? Esse é aquele que os demônios vinham diante dele e se prostrava. Quem é esse? Esse é aquele que obedece os ventos, que os ventos lhe obedecem. Quem é esse?
esse? Quem é esse? Esse é aquele que fala e o mar se acalma. Quem é esse? Esse é aquele que se deparava diante do mais sujo pecador e restaurava e colocava ele em lugar de honra. Quem é esse? Quem é esse? Esse é aquele que faz o impossível acontecer. Aleluia! Declare isso. Aleluia! Declara isso, igreja. Aleluia! É esse, nunca perdeu batalha, esse é o meu Deus. Ele fez antes, vai fazer de novo. Te livrou antes, vai te livrar hoje de novo. Não importa o mar, não importa a tempestade, não importa os ventos, Ele vai fazer de novo. Vai acalmar a tempestade, vai acalmar o mar. Ainda que você olhe e não veja, ainda que você só veja ondas, Ele vai fazer. Eu creio em Ti. Eu creio. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti. Oh, a tempestade e o vento forte não vão roubar. Nada vai roubar a minha fé. O medo, a tristeza, a angústia, a tempestade não vai roubar a minha fé. Declara isso. Nada vai roubar a minha fé. O medo não tem poder. Aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Os discípulos viram inúmeros milagres. Os discípulos viram milagres que seria impossível registrar em todos os livros. Mas esse foi muito forte, por quê? A gente vem aqui para a igreja e a irmã sobe aqui e fala: eu fui curada pelo câncer. E a gente fala: glórias a Deus, aplaude, glorifica o Senhor. O outro vem aqui e fala: a minha família foi restaurada, o meu marido, os meus filhos estão aqui. Você aplaude e fala: glórias a Deus. O outro vem aqui e fala: recebi uma promoção no emprego, um emprego que eu posso congregar. Glórias a Deus, que bom. Nós olhamos para os testemunhos dos outros, da terceira pessoa, e glorificamos a Deus. Mas agora, quando é com a gente, quando o milagre é nosso, quando o Senhor faz nas nossas vidas, tem um gostinho diferente. Eu vejo o milagre do outro, eu vejo uma perna crescer e falo: glória a Deus. Mas quando o Senhor opera na minha casa, eu olho para Jesus e falo: quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Se aparta de mim que sou pecador. Quando Jesus entra no meu lar, entra na minha família, quando Jesus entra nas minhas finanças, quando Jesus entra no meu problema, na minha tempestade, isso me amedronta, me faz olhar para a face desse santo e falar: se aparta de mim. E é isso que Ele vai fazer na sua vida. Ele vai gerar um milagre tão grande que você vai falar: uau, eu já vi coisas grandiosas, eu já vi coisas muito grandes na minha caminhada com Deus, mas isso eu nunca vi. Aleluia, aleluia. Agora, se você não glorificar nisso, você não vai glorificar nunca mais. Eu quero ler aqui Marcos 6:51. Marcos 6:51. Aleluia. Aqui diz: se você não glorificar agora. Então Jesus subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. É um milagre atrás do outro. Eles não entenderam o que Jesus fez, porque eles estavam processando o milagre anterior. Jesus vai fazer milagre sobre a sua vida. Jesus vai fazer tanto milagre que você não vai ter tempo nem de processar o milagre anterior. Jesus vai fazer tanto milagre que você não vai ter tempo.
de processar o milagre anterior. Você vai estar vivendo um milagre e já vai vir outro. Aleluia. Vou seguir os passos de Jesus. Adore Ele pelo milagre que já aconteceu. No espiritual já aconteceu. No espiritual a tempestade já se acalmou. Só adore, só adore, só adore. Só adore o Rei dos Reis. Descansa como Jesus. Deita do lado de Jesus. Só nele descansa que o milagre já aconteceu. Os passos de Jesus vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz fazendo até o fim. Se cair nenhum ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir. Pra onde o Senhor for, eu vou te seguir, Jesus. Eu vou te seguir pra onde tu fores. Não importa se isso vai me colocar em tempestade, em furacões, em dificuldades. Eu vou te seguir. Eu vou descansar nos braços de Jesus. Aleluias. 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 Aleluia.